Por ser muito longo, este relato foi dividido em 4 partes. Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4, já publicadas aqui no canal. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com Júnior Freitas, não é isso, Júnior? Júnior Freitas. Ele sofreu um grave acidente de trabalho, passou por um EQM, e essa experiência realmente abalou profundamente nele o sentido da vida, os valores da existência. Aprendeu assim muita coisa que ele jamais imaginou que existia. E generosamente ele quer compartilhar isso com a gente. Ele achou que era importante compartilhar isso, faz parte no caso da missão que ele acha que tem na vida, né? E então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Júnior por essa disposição aí em compartilhar com a gente. E quero dizer que pode ficar à vontade. Então, Paulo, é um prazer, né, estar aqui com você. Admiro o seu trabalho. Paulo, aqui eu pretendo deixar ao máximo a minha religião fora. Eu pretendo deixar ao máximo pessoas fora disso. É importante isso. E vamos lá, eu tenho o prazer de estar compartilhando, né, essa experiência que eu tive. O seu canal, a ideia do seu canal, que o próprio nome já diz, Experiências Luminosas, tende a relatar essas experiências. Então, a gente vai concentrar nisso. Paulo, antes do meu relato, eu só quero dar uma pincelada no meu passado, só porque, assim, às vezes alguém pensa assim, de onde essa pessoa veio, é só uma pequena situação. Então, vamos lá. Minha família veio a gente fala roça, mas a gente veio da zona rural, é o mais viável, né? A gente saiu da zona rural, mas, assim, meu pai, ele saiu da zona rural, com a minha mãe, não me tinha ainda, teve uns problemas nas divisas de terras, e meu pai saiu com a minha avó, a minha mãe, 2 tias e 2 irmãos mais velhos do que eu. Uma irmã e um irmão foram para a cidade. E tivemos, assim, dificuldades, mas tivemos muitas superações de todos os tipos. Uns assuntos e umas coisas, assim, que me gravam muito da minha infância, algumas frustrações, né, que eu tive. A gente eu não lembro quando eles foram morar lá em Montes Claros, que a gente foi para Montes Claros, a gente morava na divisa de 2 cidades, que é Francisco Sá, Minas Gerais, Montes Claros, Minas Gerais. Mas eles saíram dessa divisa, foram morar lá na cidade, e quando foi, eu não lembro que eles moravam numa casa principal, morava todos. Meu pai fez um barraco, mas no fundo desse terreno, um terreno grande, fez um barraco para a gente morar. Uma assim que eu vou falar assim, superação, esse terreno ele era num lugar baixo. Eu lembro que a gente chamava de inverno, mas não é inverno, é verão. Minha mãe falava inverno porque vinha muita chuva, mas eu entendo por verão. Quando vinha o verão, essa casa nossa enchia d'água. Tinha minadores que minava por toda a casa. Eu lembro que o meu travesseiro era um travesseiro que tinha muito pedaços de pano, né, dentro dele. Eu sei que você não podia perder o travesseiro, porque se você perdesse, caía dentro d'água. É uma casa de 3 cômodos, meu pai colocava... A casa era furada nas paredes em vários lugares para a água ir embora. Meu pai colocava tábuas, tijolo para a gente andar por cima. Eu lembro que quando a minha mãe teve o meu irmão mais novo, foi muito difícil, ela teve parto cesáreo, ela sofreu muito em carregar ele na lateral, com esse parto cesáreo, e foi muito difícil. Essas coisas assim da minha memória eu entendo como uma parte difícil e uma parte superável, que foi superado por nós. Uhum. Me lembro também de algumas, não vou falar frustrações, mas assim, decepções na vida, como todos têm. Quando eu estava no jardim de infância, eu pintava, a gente pintava o bosque, pintava a natureza, colocava as borboletas
rindo, colocava um sol maravilhoso, e o meu pai saía para pescar e aquilo fazia parte da nossa renda, e eu tinha vontade de conhecer o bosque, a natureza que fosse, eu tinha vontade de conhecer, para mim era da forma que estava pintado lá. Uma vez ele estava saindo de madrugada, ele combinou com o sobrinho, pela noite, que ia amanhecer no dia, e iriam pescar. Eu queria ir nessa pescaria, e eu sei que ele acordou de madrugada, ia de bicicleta, não tinha outra coisa, eu levantei, e eu tinha uma bicicleta pequena, da nossa distância nesse rio daria assim, uns 20 quilômetros, e foi uma das decepções que eu tive na vida. Por quê? Porque a gente levantou de madrugada, eu não levei água para tomar, eu sei que a gente passou no córrego, meu pai desceu nesse córrego para beber água, era uma água mais ou menos limpa, mas eu vi uma caveira, não sei se era de gado, o que era aquilo, mas eu não quis tomar daquela água porque eu ia chegar num lindo lugar e ia tomar essa água lá. Esse sobrinho do meu pai, ele que é um pouco distante, primo terceiro, digamos assim, meu, eu sei que ele tomou dessa água, a gente foi no rio, nessa estrada, eu não, assim, foi uma das decepções da minha vida, que eu vi foi um animal burro carregando carga, eu vi pessoas carregando vasilhas para buscar água na cabeça, eu vi sofrimento nesse lugar. A gente chegou lá, uma água muito barrenta, eu não tomei dessa água, meu pai me deixou no lugar e falou assim, olha, você fica aqui que a gente vai buscar peixe não sei na onde. Eles foram, demoraram muito, eu não tomei dessa água, foi uma decepção. Tudo que eu relatei no jardim, no pré de infância, que a natureza era daquele jeito, nesse momento eu não vi nada disso. Depois, passando muito já com a minha idade já avançada, sim, eu fui em lugar bonito. Mas isso foi uma das decepções da minha vida. E o que acontece? Quando a minha mãe veio, que ela saiu da zona rural e veio para a cidade, ela tinha uma religião, mas na cidade orientou ela a seguir um outro caminho. Uma religião parecida, mas que ela seguisse outro caminho. Então a gente cresceu nessa religião. Eu tinha 2 anos, e a minha mãe lembra mais ou menos assim, eu tinha 2 anos quando ela ingressou definitivo nessa religião e colocou a gente para seguir essa religião. E sem querer falar de religião, mas assim, ao longo que eu tive nessa igreja, né, digamos assim, igreja evangélica, eu tive algumas decepções que não compensa eu eu já tô maduro, assim, não compensa eu tive decepções, e vi muitos amigos também passar por decepções. A gente seguiu mais assim com medo, sabe? Você tinha muito medo de ir para o inferno, digamos assim. Eu não entendia muito bem, tinha muito medo. Houve, assim, algumas frustrações, mas tive muitos amigos. Nossa, eu até hoje eu estou na igreja, mas estou diferente. Eu tenho amigos lá até hoje que são espetaculares, sensacionais, um povo bom, gente muito boa. Cometi alguns erros idiotas na vida, que me marca muito, que as pessoas que estão do meu lado, elas não me definiram como essa pessoa. Assim, um exemplo aqui, uma vez a minha irmã, hoje ela está com 48 anos, ela preparou uma surpresa para mim de aniversário, e na frente de todos, ela armou numa casa de uma amiga, ela armou esse aniversário para mim, eu com a minha ignorância, cheguei, presenciei tudo, dei as costas, falei que eu não queria aquilo, e ela não guardou, ela não me definiu como uma pessoa ruim nesse momento. Foi muito chato isso que eu fiz, mas ela não guardou isso de mim. Meu irmão mais novo, eu obriguei o meu irmão a estudar, mas quando eu fui visitar o filho dele que nasceu, foi num berço de ouro, digamos assim, no melhor quarto, eu obriguei ele a estudar, amedrontei ele, mas ele está do meu lado até hoje, dificilmente a gente fica um dia sem conversar. Ele não guardou nada de mim, e mesmo assim, tudo que ele aprendeu, ele me deu retorno disso. Depois que eu me engrenei numa outra profissão, ele teve à frente de armar tudo, de arquitetar tudo para mim, e eu devo muito a ele. Tive ao lado da minha família, em muitos momentos. Eu falo que o meu pai, ele não teve momentos afetivos comigo não, mas o meu pai, no momento que eu precisei, ele estava lá. Teve momentos que eu precisei e ele estava. A minha mãe, nossa, a nossa mãe é uma figura que
é difícil até de como que eu poderia aqui falar tanto que suportou, tanto que lutou para a nossa alegria. Nossa, é uma pessoa sensacional. É o que eu posso falar. Antes de iniciar, Paulo, nós vamos... eu vou só ler uma coisa, porque hoje eu estava me organizando, agora peguei a mochila. Minha irmã, por mais que eu já fui ignorante com ela, mas o meu acidente aconteceu no dia 4 de junho de 2020. No dia 25 de junho, ela fez outro aniversário para mim, porque sempre ela fez, por mais que eu desfiz dela, mas no dia 25 ela fez novamente. Eu já estava bem recuperado. No dia 25 ela me entregou um cartão e está falando o quê? Está falando esse cartão ao meu irmão Júnior, que nasceu de novo. Abrindo o envelope, né? Irmão, muitas felicidades. Que a sua vida seja abençoada hoje e sempre. Aqui está escrito: Júnior, desejo-lhe um sorriso alegre e entusiasmado, uma conversa sincera, um abraço fraterno, pois você é uma pessoa especial que está sempre conquistando mais admiração, carinho e amizade. Continue acreditando nos seus sonhos, renovando as suas esperanças, pois cada novo dia traz a certeza de muitas alegrias e realizações para pessoas iguais a você. Seja muito feliz. Você nasceu de novo para viver e ser feliz. Eu te amo. E está o nome dela aqui, 25/6/2020. Tenho vários registros não só dela, de outros também, inclusive da minha esposa. Paulo, eu sou casado com uma esposa sensacional. Eu não vim aqui para falar dela, mas é impossível. Nossa, uma pessoa espetacular. Uma pessoa que eu conheci ela há mais de 10 anos que nós somos casados. Uma pessoa que eu não vou falar que está anos-luz à minha frente, em todo sentido de inteligência, de tudo que você pensar, não, mas ela está a alguns quilômetros à minha frente. E Paulo, do tempo que eu sou casado, eu não lembro nenhum dia que ela falou assim: Júnior, você é muito importante para mim, eu te amo muito. Todos os dias ela fala isso. É uma pessoa que esteve do meu lado, está do meu lado, e eu falei assim com ela ontem, à noite, eram umas 11 horas, falei com ela que eu ia falar aqui, e ela esteve do meu lado. E, Paulo, mudando de assunto, nós vamos lá para a experiência que eu tive, para me relatar isso aqui. Paulo, começando por tudo, em 2019, no segundo semestre de 2019, eu fiz um curso pelo Instituto Federal, um curso que eu ganhei. O Instituto sorteou um curso para ex-alunos ou atuais alunos, eu coloquei como inscrição, fui sorteado e fiz o curso. Me parece que foi numa sexta-feira, uma sexta-feira, ou foi no dia 3, ou foi no dia 5, não sei. A sala estava cheia de alunos, mais de 40 alunos, e um professor pegou meu nome, porque ele já me conhecia, ele já tinha sido meu professor. Ele pegou meu nome e escreveu no quadro. Ele conhecia outros também na sala, porque ele é professor do Instituto Federal. Ele anotou meu nome e falou: gente, é o seguinte, eu dei um curso agora para vocês de segurança, e eu quero colocar Júnior aqui, ó. Se ele sofrer um acidente, vamos colocar as consequências aqui. E ele colocou as consequências, e eles me prepararam muito. A igreja, que eu não devo falar mal dela, me deu o NR35, perdão. Estive com vários profissionais que falaram comigo, que me prepararam muito. O Instituto Federal me preparou e eu cometi erro que não deveria ter cometido. No dia, voltando um pouco atrás ainda, sem falar do dia 4 de junho de 2020, antes disso a minha esposa falou: Júnior, você está trabalhando muito, você está tendo a vida descontrolada, isso não está certo, nós estamos em meio a uma pandemia, se você acidentar, se você for parar no hospital, vai ser difícil, não faça isso. Não faça isso, vai devagar ou para com isso, explica a seus clientes que o momento não dá para mexer agora, estamos em meio à pandemia, como que você faz isso? E aí eu falei: não, mas fica tranquila, eu vou me segurar. E a gente achou que esse acidente ia acontecer de moto, porque eu usei moto por muito tempo, porque assim, para você atender os clientes com mais pressa, e eu estava num momento muito bom, aprendendo também, e eu estava fazendo isso de moto. Eu achei que esse acidente ia acontecer de moto. Aumentei assim,
digamos assim, eu fiquei preparado, assim, para não cometer erros no trânsito, obedecer faróis, obedecer tudo, obedecer os ciclistas, os motoristas, os motociclistas. Eu ativei as minhas atenções mais para isso não acontecer. Na madrugada de 3 para 4 de junho de 2020, nessa madrugada, eu não sei se tem nada a ver, mas aqui a gente, lá na nossa cidade, a gente chama ela de rasga-mortalha, que tem uma lenda, que eu não sei se existe isso ou não, mas aconteceu. É uma coruja, quando foi assim por volta da madrugada, ela deu a gente fala piado, mas é um grito muito grande que acordou eu e a minha esposa. Minha esposa falou assim, nossa, a gente acordou assustado, procurou por ela, e a gente viu ela, mas ela não gritou mais, e nós não dormimos bem. Enfim, amanheceu o dia, eu fui trabalhar, praticamente finalizar algumas coisas nessa empresa que eu estava prestando serviço. Voltei para casa, almocei e deitei para descansar. O serviço já estava pronto, era basicamente para mim ir lá receber o valor só. Ou então só agradecer que eles iriam fazer transferência para minha conta, só isso. É mais um agradecimento. Parte das minhas ferramentas já tinha ido embora já. Eu deitei e dormi um pouco depois do almoço, e a minha esposa me acordou cantando hino para mim. E aí eu falei, nossa, mas você nunca me acordou assim cantando esse hino, basicamente Jesus está comigo? Como assim você, nossa? Ela falou, não, mas que bom, você gostou? Eu falei, amei, muito bom. Fui trabalhar. Trabalhar sim, mas é só ir lá mesmo no serviço. Antes do meu acidente, eu bati uma foto do meu rosto, antes de eu subir nessa altura, e mandei para ela. Ela mandou uma mensagem para mim, cuide-se, cuidado, escreveu isso para mim. Eu fui subir nesse lugar, que dá pelo menos 6 metros de altura. Cometi erros que falaram para mim para não cometer, e eu cometi. Altura, eletricidade, não deveria ter feito isso, era só uma coisinha que não tinha muito a ver para mim fazer não, mas eu fiz e caí desse lugar, caí de ponta. Quebrei crânio, quebrei a face, os olhos ficaram tortos, quebrei escápula, 2 costelas, me parece que foram 2 costelas, deu entrada de sangue no pulmão, quebrei uma parte da mão, e nessa queda, Paulo, aí vai começar tudo. Nessa queda minha, eu lembro de eu ter saído do meu corpo, e eu vi o meu corpo assim, eu não sei te falar se ele estava agonizando, mas tinha uma tremura no meu corpo, porque eu estava fora do meu corpo, eu vi aquilo. E olha que eu caí em cima de pedras. Eu não caí no chão assim, limpo, piso limpo, não, eu caí em cima de pedras. Machuquei bastante. Agora, eu não via a minha carne, eu não via isso, mas eu fiquei assim numa espécie de flutuar. Eu não sei se alguma coisa estava me puxando, eu não sei. É como se você estivesse numa discussão e você não sabe nem o que está acontecendo, ou você está numa emergência, ou urgência, não sei, e tem coisas que você faz e você não sabe, mais ou menos assim. Eu lembro que eu fiquei um pouco no ar, fiquei olhando o meu corpo e assim, eu fiquei sem saber se eu corria para pedir socorro e fiquei com medo de perder o meu corpo. Foi uma confusão terrível. Eu não vi o meu corpo, mas eu lembro de eu ter batido, tinha um caminhão dentro desse galpão, eu lembro de eu ter corrido para esse galpão. E eu lembro de ter batido nessa porta lá. O pessoal do galpão da empresa fala que é impossível a carga ter saído de dentro do caminhão para fora, porque lá não entra vento. A carga tinha que estar onde que ela estava. Eles falam que não é possível essa carga ter saído de lá. Quando a carga saiu, eles foram ver o que estava acontecendo e dizem que tinha uma pessoa gritando por lá de fora. É um pouco distante. Eles foram ver, a pessoa acenava lá para a minha situação. E aí eu lembro de uma moça que trabalha lá, inclusive eu tive com ela depois, falei com ela que eu lembro dela chorando muito, dela fazendo gritos, e tenho algumas lembranças deles ligando para o SAMU para pedir socorro, e o SAMU não vinha porque tinha outros afazeres graves também. Algumas coisas que o pessoal do galpão de frente, que eram meus clientes também, eles falaram que
algumas coisas que eles tentaram fazer comigo, que viu a minha tremura, eu tive alguma resposta, mas eu não lembro disso. Eu não lembro de ter me encarregado pro hospital, mas eu fui pro hospital. E aí tá, Paulo, eu vou só te contar agora alguns detalhes do que aconteceu no hospital, e depois eu volto nesse assunto. As lembranças que eu tenho do hospital foi do dia, era um sábado, que a minha esposa chegou. Ela chegou e trouxe roupas para mim. Ela me falou que o hospital ligou para ela, falou que eu estava dando muito trabalho, que ela tinha que ir para lá. E quando ela chegou lá, ela foi tentar conversar com o médico estava todo com máscara, todo com muita coisa, ele tirou tudo, ele sentou, assim, ela me conta e falou, olha, você não cria expectativas nele, não. Não cria expectativas. Ela não criou expectativas, ela foi me ver, me vestiu a roupa, e teve alguns momentos no hospital que ela perguntou para mim se eu estava conhecendo, tinha uma televisão, ela perguntou se eu conhecia aquele personagem lá, nem parece que eu falei o nome certo para ela, e ela perguntou para mim se eu achava que era dia ou noite. Eu olhei para a janela, captei o som do trânsito lá para lá de fora, e eu vi a luz do dia, e eu falei com ela, é dia, é dia. E ela falou, então tá bom. Ela pediu para mim gravar um áudio para um amigo, um grande amigo, que eu estava bem. Eu gravei esse áudio, e depois o meu irmão andou procurando notícias também, o meu irmão mais velho do que eu. Paulo, fiquei 5 dias e meio internado só. Minha irmã depois me encontrou e falou que ela tinha assinado a documentação para cortar minha cabeça, porque tinha um coágulo comprimindo o cérebro, minha cabeça estava inchada, eles queriam cortar minha cabeça para retirar o coágulo, mas depois resolveram não, porque a cabeça estava voltando. Então, ela falou que não foi preciso cortar minha cabeça. Minha irmã fala que, essa irmã que eu li sobre ela aqui agora, ela fala que não me reconheceu, que eu estava com a cabeça inchada, muito machucado. Ela não me reconheceu. Fiquei 5 dias internado. O dia que eu ganhei alta, na porta do hospital estava meu sogro, eles saíram da Bahia, meu sogro, minha sogra e minha esposa. E entrei no carro e fui embora, passei na casa da minha mãe, meu pai me viu, eu estava com a tifoia ainda, mas eu não sei te explicar como que tudo voltou para o lugar, não. Mas as coisas voltaram para o lugar. Fui embora, fiquei 5 dias e meio internado só. Passou o tempo, assim, uns 60 dias eu fazendo caminhada, já estava resolvendo algumas coisas. Tinha ido no neurologista, o neurologista fez testes comigo. Antes disso, eu voltei no hospital para fazer revisões, tive que internar novamente porque o médico detectou alguma coisa quebrada que foi na mão e tinha tanta coisa para resolver, olhos tortos, tanta coisa para resolver que ficou uma coisa quebrada na revisão foi detectada, eu tive que internar novamente. Fiquei internado, mas tudo bem. Eu sei que passou uns 60 dias, uma empresa me ligou, falou, Júnior, é o seguinte, nós temos um serviço aqui atrasado, daria para você fazer no sábado, assim, no final de semana, porque a gente precisa desligar tudo. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer isso. Fui trabalhar nessa empresa. Estou trabalhando na empresa, e aí eu estou lembrando de tudo o que aconteceu, de onde eu fui. Eu falei, nossa, mas como assim que essas coisas estão acontecendo agora? O neurologista falou comigo que meu cérebro estava bom e que tinha uns líquidos fora do lugar, tinha uma parte do cérebro faltando, mas que não era em região comprometida. Por que eu não comentei isso antes? Por que essas coisas estão vindo agora? Acelerei o serviço e falei com a pessoa que estava me acompanhando, falei, moço, tá pronto aí, a gente conversa, depois você faz uma transferência para mim, eu preciso ir embora agora. Eu preciso ir. Só que no meio do caminho eu pensei assim, nossa, como que eu vou falar essas coisas para minha esposa? De onde eu fui? Com quem que eu tive? Como que eu vou falar isso para ela? Cheguei em casa, sentei no sofá e falei para ele, olha, aconteceu um fenômeno comigo que eu não sei por que eu não te contei antes, mas eu estou lembrando agora. E eu queria que você me desse um tempo para ver se eu te falo ou se eu não te falo. Ela falou assim, nossa, mas como assim?
Então, Paulo, tem só um pequeno detalhe que o detalhe que eu te contei aqui, que eu caí e vi o meu corpo fora do meu, digamos assim, que eu vi, eu não sei se é espírito, se é alma, que eu vi o meu corpo separado dessa alma, que eu não sei te falar se é, veio também nesse momento que eu estava trabalhando, tudo veio nesse momento. Contei para ela essa passagem e contei para ela. Ela falou assim, então me conta o que é. Eu falei, não, mas você podia me dar um tempo, eu vim correndo aqui, mas no meio do caminho eu pensei se você podia, eu vim para te contar, mas ela, não, eu quero saber. Eu falei, então tá bom. E aí eu contei para ela. Contei para ela que eu não sei como, talvez se você pegar um tubo e se você dobrar ele um pouco, e se você falar que ele é liso e que eu não sei se o material dele é um material tipo pedra, mas não é pedra, ou é ferro, não sei. É como se você tivesse um tubo e esse tubo você olhasse lá dentro e você fizesse algumas voltas nele e você fizesse umas voltas tanto baixa quanto... Não precisa ser... deu para você entender. Pega um tubo e mexe com ele e você tenta ver uma luz no fim. Você dobra ele de um jeito que você consegue ver uma luz no fim dele. Eu andei por esse lugar, é um lugar assim que ele deve dar assim, de largura uns 5 metros. Por que é tubo? Porque de vez em quando eu abaixava andando nesse tubo e eu vi que a luz, ela sumia e depois ela ficava maior e de vez em quando ela ficava, e eu sabia que estava tendo essas ondulações, ou para a direita ou para a esquerda. Então eu tenho essa lembrança. E teve uma vez que eu virei para esse tubo e bati na lateral desse tubo, porque eu sabia, eu estava consciente, eu sabia que eu estava preso em algum lugar. Eu lembrei, gente, eu morri, meu corpo está em algum lugar, o que está acontecendo? Eu bati tentando procurar saída, e tinha uma coisa que parece que me empurrava, mesmo que eu queria parar, que eu queria bater na lateral, alguma coisa me empurrava diante dessa luz, para frente dessa luz. Aconteceu isso. E quando eu vi que tinha alguém me esperando, não sei, talvez uns 10 metros, eu falei, tem alguém me esperando lá. No final desse túnel tem alguém me esperando. E quando eu cheguei no final desse túnel, essa pessoa falou, seja bem-vindo, Júnior, tem trabalho para você. Aí eu falei, nossa, mas como assim? Eu morri e agora me falaram que quando eu morresse, que eu ficaria dormindo o sono do justo, para o dia que Jesus viesse buscar a igreja dele, eu estaria nesse lugar? Como assim? Ele falou assim, mas deixa eu te... eu fiz essa pergunta para ele, e ele me respondeu de forma diferente, ele me respondeu assim, mas quando Jesus foi crucificado, ele não falou com um dos que estava sendo crucificado com ele, que se cresce nele, em Jesus, entraria no paraíso aquele dia? Que paraíso é esse que você acha que é? Me respondeu com uma pergunta assim, que, nossa, eu fiquei com medo, sabe? Eu tive vontade em algum momento de entrar nesse lugar, mas eu fiquei com medo da minha volta, de eu voltar e... Nossa, eu fiquei muito dividido, era um lugar muito bonito. Esse lugar, ele tem praça, ele tem um jardim muito bonito, ele tem uma luz que eu não sei de onde que sai essa luz, é uma luz azul com branco, é uma luz que brilha e ela não irrita seus olhos, logo que eu olhei mais para frente um pouco, talvez uns 15 metros, eu não sei te falar se era 12 ou se era 13 pessoas que estavam me aguardando, eu penso que eu tinha que me unir a essa pessoa que estava, eu falo pessoas por pessoa porque era muito real, eu só não lembro assim de eu ter visto a minha carne, não, eu não lembro disso. Eu não sei te falar se é 12 ou se é 13 pessoas que estavam, assim, uns 15 metros, todos eles olhando para mim acompanhar eles. Eu lembro que tinha uma menina, mais ou menos de 12 ou 13 anos, não sei te falar por que ela estava junto. Eu só sei que eu não pisei nesse lugar. Eu só sei que a força que me empurrava parou de me empurrar, e não me empurrava mais. E eu olhei um pouco, é como se você andasse num lugar e você só coloca um pouco da cabeça para lá de fora e você vê a cidade. É uma cidade lá. Mas me parece que ela era mais para minha lateral direita, porque eu só olhei um pouco e tinha mais coisas. O tanto que eu acompanhei, eu vi coisas, eu vi cidade, eu vi jardim, eu vi a vegetação muito rasteira. E
Os prédios, eles eram mais não era em vertical. Talvez, não sei, talvez 4 andares. Tinha alguns prédios, eles vão mais para horizontal. E quando eu olhei isso, essa pessoa achou que, ou ele pensou, não sei, que ele observou que eu achei aquilo admirável. Ele falou assim, um arquiteto do seu país teve inspiração aqui. Ele me falou o nome do arquiteto, eu não quero deixar para isso, porque eu não quero comprometer ninguém, e me falou que na minha cidade tem uma inspiração desse lugar. E eu falei assim, nossa, mas você falou que quando Cristo falou com um dos que estava sendo crucificado com ele, que entraria no paraíso aquele dia, que se creres nele, mas ali não foi um caso especial que aconteceu, assim. Ele falou assim comigo, não precisa, o que eu vou falar agora, Paulo, não precisa você acreditar, mas eu vou te falar o que foi falado para mim. Essa pessoa me respondeu com outra pergunta. E no momento da transfiguração, quando Jesus foi encontrar com Elias e Moisés, você acha que Elias e Moisés saiu da onde? E você leu tanto isso, você ouviu tanto isso, de onde você acha que é isso? Eu não respondi para ele. Eu já tinha ouvido muito falar sobre essa transfiguração, mas eu não entrei nisso. Isso eu não sei por que tem muito detalhe na Bíblia e outros que, não sei, Paulo, eu não entrei em detalhe. Paulo, eu digo que eu sou do senso comum, eu não tenho muita... Eu não tenho muito conhecimento, eu não vou te falar que eu sei algumas coisas, mas eu não tenho muito conhecimento, principalmente da Bíblia, eu não sei. Ele me fez essa pergunta. E eu falei assim com ele, eu quero voltar. E ele falou assim, fica a seu critério. Quando ele falou isso, eu consegui voltar. Olhando para ele, eu fiquei com medo assim de alguma coisa, de ele me atacar, talvez se eu desse as costas. E eu fui afastando dele, olhando para ele. E aí, quando eu estava afastando, ele falou assim, olha, eu não quero, Paulo, citar nomes, eu não quero falar aqui de pessoas, mas eu cheguei até as pessoas para dar essa mensagem. Não foi recado. Paulo, eu não sou profeta, eu não sou nada. Eu não vim trazer recado, eu só vim trazer mensagem. Leva uma mensagem para um dos seus, aguarda uma mensagem desde o ano 1998, um fato que ela não sabe resolver. Leva essa mensagem para ela assim, e me explicou toda a mensagem que eu tinha que trazer. Procura sua esposa e explica para ela um fato que ela quer saber, que ela já te perguntou e você não soube explicar para ela nada disso. Leva para ela essa mensagem. Procura um dos seus e leva essa mensagem para ele. Explica assim, assim e assim. E eu fiquei com muito medo daquilo. Uma grande amiga minha, eu não esperava, eu tinha assim... Não esperava que ia sair isso, sabe, nesse lugar. Me explicou toda a vida dessa grande amiga, as dificuldades, as provações que essa pessoa passou, os filhos que essa pessoa abortou. Me falou tudo. Estive com pessoas que esteve próximo a mim e não deu nem para continuar. Tem caso que não dá para mim continuar. Não dá. Parece que é o que eu entendo que ele queria que eu ficasse nesse lugar. Me contou coisas ruins, eu fico na dúvida se o mundo realmente é esse, ou se o mundo é lá do outro lado, eu não sei te falar. Assista também as partes 2, 3 e 4, já publicadas aqui no canal. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo, de sua casa. Obrigado pela sua companhia.